Está entrando no ar o programa A Nossa Saúde. Apresentação do médico Mauro Romero Leal Passos, professor da Universidade Federal Fluminense. Olá pessoal, 27 de dezembro, tivemos já o Natal, né? Tivemos aí Papai Noel, festas, Brasil andando, tomara que ande bem, 2023. Nós vamos fazer um programa hoje no sentido que é a nossa atuação, que é o bem-estar físico, psíquico e social, que é a definição clássica de saúde, né? E são várias situações, às vezes eu encontro colegas na universidade, no hospital, e pergunto qual vai ser o programa dessa semana, e fica todo mundo pensando que saúde é doença no coração, é diabetes, né, infecção, Covid voltando aí, mas é aquilo que a gente sempre fala, a nossa saúde, que é o bem-estar físico, psíquico e social. Hoje nós vamos conversar com uma profissional de excelente padrão. Foi uma dica do meu amigo Roncone. Roncone, um beijo para você, hein? Obrigado, hein? Roncone, que é professor da Universidade Federal Fluminense, sei que ele é veterinário, e eu estava conversando com ele sobre situações de incômodo, muitos animais na rua, e essa época, não sei se tem outra, depois a nossa entrevistada de hoje vai falar se tem outras épocas, mas eu vejo muito, e quando meus filhos pediram animais para casa, meus netos pediram lá em São Paulo, essa época tem muito esse pedido de animal, e a pessoa pensa ali rapidamente, ter um animalzinho em casa, e de repente não vê a completude que deve ser. Não só, muitas vezes a gente fica achando que é o animal que nos contamina, que só isso acontece. E como eu entendo como uma análise melhor do microbioma, o ser humano contamina muito, né, os animais, ou pode contaminar. E outra coisa, que doença também não é só a infecção, quebrar braço, tem todo o aspecto emocional. Eu fico imaginando os animais trancados em casa, na corrente, quer dizer, o mal que isso deve passar para a mente do animal, para a sociedade. E a gente observa muito, quando passeia, e você vê um animal na rua, dócil, a aparência dele é diferente. Eu não sou especialista, mas eu reparo muito e vejo animais. Eu moro em São Francisco, vejo os cachorros passeando, você vê que você sente que o animal está feliz, está tranquilo, o dono também. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje, adoção responsável do animal. Não é só ir lá, adotar, botar dentro de casa e pronto, largar para lá, dar comida. Então, hoje nós vamos ter aqui uma profissional que é a médica veterinária, mestre em medicina veterinária, que é a nossa convidada de hoje, a Fernanda Campista, que também é advogada animalista. Essa eu nunca vi, Fernanda. Eu queria que você também falasse qual é essa função dessa atividade de advogada animalista. Então,
Nós vamos fazer hoje o nosso último programa de 2022. Tivemos aqui uma atividade muito bacana na rádio a Rádio Toda a Palavra. Esse programa depois fica disponível na nossa página. Se alguém estiver nos ouvindo, quiser fazer uma pergunta, mande para o WhatsApp 021 97 918 3610, repetindo 97 918 3610, ou mande um e-mail para radiotodapalavra@gmail.com. Então, nós logo vamos voltar para entrar no bloco com o Mauro Romero, que é um papo totalmente aberto, direto, no qual a nossa entrevistada de hoje, Fernanda Campista, que é médica veterinária, vai falar sobre esse tema e vai com certeza chamar a atenção que não é só adotar o animal, comprar o animal, botar lá, mas tem que ter todo um trabalho, toda uma responsabilidade pensando em saúde. E outra coisa que a gente também tem que sempre dizer, que o homem não vive sozinho, né? O homem nunca viveu sozinho. Essa semana eu estava lendo as coisas da história da humanidade. Quando você começa a aprofundar milhares e milhares de anos, a convivência com os animais, isso daí é um dado muito bonito que mostra a nossa sabedoria, que mostra muito bem o bem-estar que a gente deve causar para nós, para a nossa família de humanos e para a nossa família dos animais aqui na Terra. Então, vamos para um breve intervalo e logo voltamos com o Núcleo Mauro Romero, com a médica veterinária Fernanda Campista. Fique aí, não perca, anote e logo vamos ter um papo assim bem diferente. Eu, pelo menos, Fernando já está no nosso estúdio aqui, né? Vocês estão vendo. Eu nunca vi um programa assim. Claro, você como veterinária, deve ter essa vivência maior. Mas eu, como médico, como professor titular da Universidade Federal Fluminense, eu nunca vi um programa numa rádio assim, que se propõe a falar sobre saúde, ter esse trabalho mais a miúde que nós vamos fazer. Vamos lá, então? Logo voltamos com o Núcleo Mauro Romero. Com Mauro Romero. Um bate-papo sem filtros sobre a nossa saúde. Voltamos aqui com o Mauro Romero. E esse pessoal, é um papo aberto, um papo sem preconceitos e sobre o tema adoção responsável. Mais uma vez eu quero agradecer meu amigo, o professor Roncone, da UF, que nos fez a indicação para falarmos aqui, entrevistarmos a Fernanda Campista, que é médica veterinária. E já, Fernanda, entrei em campo. Fala para nós, como é que é essa história? A gente vê muitos animais na rua, né? Eu vejo mais por aí cachorro, mas vejo também alguns gatos. Fala para nós como é que a gente tem que analisar tudo isso, qual é a importância do setor público e da população. Comenta para nós como é que é essa adoção responsável de animais. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao professor Romero pelo convite e por trazer um tema tão importante que é a adoção responsável. Como você falou, realmente, tem muitos animais abandonados, tem gatos também. O gato é difícil ver por conta do hábito dele, né? Eles ficam mais escondidos, mas tem uma população grande de animais errantes. Por isso que a gente tem que focar sempre nessa questão da adoção e adoção responsável. As pessoas pensam muito, às vezes, antes de adotar um animal, de ir no impulso. A criança está pedindo, está se sentindo sozinho, quer uma companhia.
Então, eu acho que a pessoa tem que pensar muito bem, porque é uma vida, né? A gente sabe, eu como veterinária sempre cura um animal, e a gente sabe que essa pessoa vai ter que estar ao lado dele durante todo esse tempo. Então, por isso tem que pensar muito, né? Tem vários fatores que devem ser levados em conta antes da adoção. Tipo, tempo disponível para esse animal, recursos financeiros para cuidar desse animal, espaço, muito importante que o seu espaço que você tem comporta esse animal. Você pode pensar de repente um animal um porte um pouco menor, ou para quem mora em apartamento, de um gato, mas aí já tem que levar ou pensar em outros pontos importantes, que é também a segurança desse animal. O seu local é seguro para ter um animal, ele está fuga, ele está acidente, ele está briga entre eles, isso também é importante. E a disponibilidade de se doar para esse animal, porque a gente sabe já tem mais de uma década que foi visto que os animais são seres sencientes. Então, eles têm sentimentos assim como os humanos. Então, eles sentem medo, eles têm favor, terror. Então, a gente tem que levar isso em consideração antes de adotar um animal. E quais são os animais mais adotados? Cães e gatos. Cães e gatos. É mais cão do que gato. Mas hoje está mudando um pouco, por conta da vida corrida do dia a dia, o cão exige mais cuidado, principalmente. Cão exige mais. Isso, principalmente quem mora em apartamento, porque tem que levar para passear, tem que sair com o animal tem que ter uma atividade. E o gato não tem tanto essa necessidade de sair. Então, as pessoas que têm uma vida um pouco mais corrida estão dando preferência à adoção de gatos, porque eles são mais inteligentes. Mas requerem os mesmos cuidados que os cães. E também, né, as coisas da transmissão de doenças de um para outro. Existe alguma estatística, algum dado que ele se contamina com a família dos humanos ou ele contamina mais os humanos? Tem as doenças que são zoonoses, né? Tem profilaxia, comunicar isso. E tem algumas doenças que podem passar também dos humanos para os animais. A gente tem o exemplo do fitossoro que pode contaminar mais os animais contaminar os humanos. De doença respiratória, tem assim, de humanos? Não, respiratória. Tuberculose, né? Aí é pra... E a tuberculose faz graça no nosso meio, né? Vamos combinar, né? Aí, acomete a nossa curiosidade, Vamos combinar. então, acho que realmente também tomar cuidado com essa questão. Aí vira uma antropozoonose. O animal acaba sendo um pássaro de nós e contamina outros animais. E me diz uma coisa, nessa situação toda, existem locais, a gente chama, o termo adoção é o mesmo se for numa loja e comprar? Comprar, você está comprando um animal. Tá, vamos explicar isso melhor. A compra, você vai lá, é como se fosse uma mercadoria. Você vai lá, escolhe a sua mercadoria. Aí o animal que você quer está lá exposto, ou está na loja. Eu vejo com muita frequência ali na calçada perto do Plaza Shopping em Niterói. Ficam umas pessoas ali, os animais, aquilo ali é compra, né? Aquilo ali é proibido, é proibido, né? A legislação não permite, a legislação de Niterói não permite a venda de locador público. Mas existe. Tem algumas pessoas que burlam a legislação, mas já tem muito mais. Hoje em dia, tem crescido muita conscientização para a adoção. Olhar essa questão do animal abandonado, o animal desrespeitado, está para adoção. As pessoas estão preferindo muito mais a adoção do que a compra. Mas são animais adultos, né? Não necessariamente. Tem a adoção de filhotes. São os que são adequados mais fáceis.
é muito mais fácil do que hoje. Mas tem resgates lineares, sozinhos, sem amor, fechado, E aonde tem essa adoção em Niterói, por exemplo? Ou então, qual é o órgão que está nos ouvindo aqui? É o mundo todo, porque se o nosso trabalho vai cair no YouTube e o mundo todo, e deve ser mais ou menos uma mesma área, em qualquer lugar do mundo deve ter uma mesma área, né, para adoção. Qual é essa área? Então, as adoções elas são feitas nas campanhas de adoção na cidade. Eu coordeno muito de adoção em Campo de São Bento, em Niterói. Esse período não é feito porque é um período muito parecido. Não segue a adoção, as pessoas não adotam, porque nessa época de final de ano de festa, as pessoas não querem o compromisso de um animal novo em casa no mundo. Isso observa até abandono ao invés da adoção. Engraçado, eu conversando com amigos até, que eu tenho 2 netos, até coisa de pedir de presente. Eu tinha uma visão que tinha um movimento maior, assim, de querer um presente de Natal. Tem essa questão muito das crianças, né, que queriam como presente um animal, mas cabe ao responsável dessas crianças também fazer essa avaliação antes de dar o presente. Mas nessa época, então, não aumenta mais o... Não, eu vejo um pouco a adoção, não sei a como. Porque como eu não faço, não vem com a venda, eu faço mesmo a questão da adoção, eu sou voluntário em vários projetos da um deles é a campanha de adoção, conforme o posicionamento, eu vou médica, área voluntária, então eu participo mais da questão realmente da adoção. E quais são as atenções que quem vai doar deve ter para adoção? Vai ter um documento, vai ter uma carteira, vai ter uma documentação sanitária, posso falar assim? Não? Tem a carteira de vacinação. Os animais que vão ser doados, eles precisam estar vacinados, registrados e castrados. Esse é um ponto importante. A castração. Eles já são castrados. Para evitar crias desejadas, futuras e novos abandonos. Todo animal de doação vai castrar. A maioria, pelo menos todos os doadores já vão castrar. Não tem esse problema de criança depois que você doa, você até faz o acompanhamento dessa pessoa. Quando a pessoa vai adotar, ela passa por uma entrevista, você tem que ver se realmente ela tem condições de adotar aquele animal. Ele já é um animal fruto de um abandono, o animal já passou por maus tratos, você resgata aquele animal, cuida. Bota no lar, né? Bota no lar, temporário, cuida, investe naquele animal, você doar para dar continuidade ao tratamento. Então, a pessoa passa por uma entrevista, sendo apta, ela preenche um termo de adoção, ela tem uma vida, outra com final do ano. E ela leva a carteira de vacinação assinada pelo médico veterinário, pelas vacinas, e o animal vai castrar. E provavelmente toda uma notificação ou uma organização para seguimento, né, de vacinação, de tempo de tempo. Toda a orientação para se procurar um médico veterinário particular para ela dar continuidade na atenção a esse No caso agora você está falando do particular, no caso do serviço público, existe para ele ir vacinar no ambiente público? A prefeitura, todas as prefeituras, agora ela fornece gratuitamente a vacina antirrábica, que é um programa nacional de controle. Só rápido. Só rápido, como é zoonosa, então é obrigado a fornecer gratuitamente para você fazer o controle da raiva urbana. E as outras, que são doenças que são transmitidas entre animais, tem que ser uma clínica particular. Pode ser feito hoje em dia, tem muitas clínicas populares para que as pessoas que não têm poder adquisitivo
usar uma clínica um pouco mais cara, ou pode fazer uma clínica popular e fazer a vacinação dos animais. Mas isso é um ponto importante, né? A pessoa, quando vai adotar, ela tem que ter condições de dar uma vacina. Se ela não tem nem condições para arcar com a vacina, ela não tem vacina. Me diz uma coisa, e essa situação depois de adotar, tem como devolver? Vamos imaginar que não rolou, ou então, caramba, a pessoa ficou doente, né? A família teve um problema e aquilo ali não fica mais. Ao invés de abandonar, devo eu pensar que é melhor procurar um local para. Sempre quando é Eduardo, não se adaptou, não adaptou na casa, não outra na casa, não teve condições, procure quem doou, e vai ter no termo de adoção contato de quem doou, do protetor que doou. E ele faz o contato para devolver o animal, não repassar para terceiros, muito menos abandonar. Perfeito. E nessa situação toda de adoção responsável, o que mais você colocaria além de infecção? Quais são os cuidados, quais são as atenções que muitas das vezes a gente fala, mas é um cachorro, é um animal. O que a gente deve preparar no ambiente para dar, pensando na definição de Organização Mundial de Saúde, que saúde é bem-estar físico, psíquico e social. E eu quero crer que isso vale para todos os animais, né? Mesmo que você possa, você não vai botar um boi dentro de casa. Ah, mas eu vou dar comida? Ah, sim, mas caramba, o boi não vai conseguir ficar na sala. Então, tem toda essa coisa do bem-estar do animal também. Quais são as dicas? O que você diz para nós? Isso é importante, não é só uma questão sanitária, né? A gente tem que pensar na questão do bem-estar do animal. Então, você tem que ver se o seu ambiente, se a sua casa comporta aquele animal. Se você vai ter condições de dar atenção, de passear com aquele animal, porque ele tem que ter uma atividade. Animal, se você tem espaço para manter aquele animal, vai deixar aquele animal acorrentado o dia inteiro. Se você tem condições de soltar esse animal, se tem segurança na sua casa, se ela tem a cela murada, se esse animal não vai fugir, o animal pode. É atropelado, já está com um problema. Então você tem que pensar nisso, gato. Se o apartamento é telado, tem tela. Porque o gato vai puxar um buraquinho e vai se jogar. E vai se jogar. E pula mesmo. E pula mesmo. Então, o gato sabe pular. Não sabe. Uma hora ele vai cair e vai ter. Vai se machucar. Vai se machucar. Então, vai virar onda. Então, você tem que pensar nisso. Eu moro em apartamento, quero adotar o gato? Vou ter lá no apartamento todas as janelas. Ah, não, mas tem uma janela que faz um ar. Um dia alguém vai abrir. Você não pode pensar nisso. Gato, então, tem que ter lá? Tem que ter. Eu só dou o gato para como se fosse uma criança, sim, pequenininha. Porque vai cair. Cai mesmo. E mais? Qual o dado importante dessa responsabilidade? Outro dado importante que eu vejo direto nas mídias sociais, as pessoas reclamando, postando fotos de animais presos na varanda do apartamento, cães presos. Então você tem que pensar que se você mora num apartamento e você vai adotar o animal, ele vai ter que ir caminhando por dentro do seu apartamento todo, da sua casa inteira. Você não vai restringir ele numa varanda. Ele vai ficar preso naquele espaço, sujeito a sol, chuva. Então você tem que tomar uma volta. Você não quer ter animais, tem gente que tem todo o direito de não querer animais convivendo dentro de um campo, de um sofá. Então não pode adotar um animal se você mora num apartamento e não tem um quintal para manter. Tem um espaço para ele, né? Perfeito. E nós estamos conversando aqui com a Fernanda
veterinária, Fernanda Cambista, médica veterinária, advogada. Essa quando a gente conversou e programou, eu fiquei também intrigado. O que eu perguntaria, qual seria o assunto dessa sua função de advogada animalista? Explica isso, explica para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, porque esse programa vai para o YouTube, né? E fica gravado, eu estou sendo filmado na rádio A Toda Palavra, no programa A Nossa Saúde, no bloco No com Mauro Romero. Qual é essa sua atividade? Então, Romero, o direito animal ele vem crescendo muito, né? Ele pertencia ao direito ambiental, mas hoje já não é considerado mais um ramo do direito ambiental, ele está vindo caminhando sozinho. É o direito onde a gente trata todas as legislações, todos os direitos dos animais. Tem direito de bem-estar, direito à vida. Então, o advogado animalista ele atua principalmente nas questões de animais, problemas que envolvem animais, maus tratos, questões que enriquecem muito de animais em condomínio, problemas com animais em condomínio, problema com os animais comunitários, que são os animais que vivem nas ruas, mas tem um grupo de pessoas que alimentam, que cuidam, que vacinam, que mantêm essa vida. Lá na UF tem isso, hein? Eu vejo muito professor lá botando comida, eu não sei se é certo ou se é errado, não vou entrar nessa discussão, mas acredito que estejam cuidando deles também. Mas eu vejo isso que você falou, alimento, e às vezes pode pensar que está fazendo bem, e não está, né? Se o animal não for cuidado, ou não. Geralmente esses animais comunitários, eles são cuidados por esse grupo de pessoas. Mantém eles vacinados, castrados, e alimentam todo dia. Só não, ele não tem um local próprio dele na casa de um ou de outro. Ele fica num ambiente comum. Geralmente, em condomínios acontece isso, aquele animal que aparece em campos de universidade é muito comum. Esses animais de animais comunitários, onde todas as pessoas cuidam, não tem um tutor único, tem vários, é um grupo de pessoas que cuidam. Vou fazer um parênteses agora. Minhas filhas estudam, tenho 2 filhas que fazem faculdade de medicina em Vassouras. E o meu outro filho formou agora em Vassouras também. E tem um cachorro que até assiste aula, sabia? Ele é amigo, só falta ter um crachá, isso que você falou, todo mundo cuida e faz até bem. Eu vejo o bem que ele faz para as pessoas. Eu acho que algumas pessoas ali em crise, alguma situação, pode dar um carinho para ele. Campus universitário aparece mesmo. Eu não sei se isso vai ter no campus universitário em Washington, em Nova York, em Paris, na Bélgica, não sei. Ou se isso é uma coisa mais nossa aqui. E aí você defende esses animais. Quem contrata? Ou vocês, olha... Então, geralmente quem contrata é alguém que cuida desse animal, que tem necessidade, que sofre algum problema, onde o animal está, então resolve recorrer à ajuda judiciária para ter uma ajuda. Teve casos nas mídias, ultimamente, de uma gata, vários casos. Teve uma gatinha que vivia num condomínio de lojas que queriam expulsar a gata, e teve a gata, as pessoas cuidavam dela, recorreram ao judiciário, tiveram um êxito, né, nessa busca da justiça por manter a gata no local. Então, assim, isso vem crescendo muito, essa parte. E questões também de transporte de animais, você ajudar na questão burocrática. Melhorou bastante, né? Há algum tempo, não entrava com animal em ônibus, não entrava com animal... Mas você entra num shopping qualquer, né, os animais andando, felizes da vida, mas não pode andar solto, né? Ou tem uma legislação? Não, solto tem uma guia, porque você tem o controle, né? Eu vejo sempre numa guia. Vem crescendo esse olhar para os animais, a questão do bem-estar dele, essa permissão dele para entrar aqui no shopping, que são os espaços pet friendly, né, que eles chamam. Hoje em dia vem crescendo muito, porque é a consciência. Eu falo que
Isso a gente vai conquistando aos poucos, isso a gente vai conscientizando as pessoas. Chegado também, né? O ambiente fica. Eu vou falar uma palavra, não sei nem se vai dar certo. Mas eu acho que fica mais humano, né? Com o animal ali, as crianças adoram e brincam e param. Agora, o shopping, ele pode exigir alguma documentação? Ficou imaginando que alguém lá diz que pegou uma doença do cachorro que estava andando no shopping. O dono deve levar alguma documentação junto ou não? Não precisa. Eu não vejo o shopping pedindo a carteira de vacinação, mas eu acho que essa questão sanitária também tem que partir do tutor. Tem um bom senso de que você vai ver uma pessoa animal sanitariamente controlado, divulgado, vacinado, até porque você também, quando vai com ele na rua, você não só expõe o humano, você expõe a ele, pronto. Se ele não tiver com a profilaxia em dia, ele se contamina de doenças. É muito mais fácil até ele se contaminar das viroses que são transmitidas entre cães do que ele transmitir algo. Então não seria nada problemático, feio, ditador, o shopping colocar lá. Quer trazer seu animal? Traga a documentação do animal. Ou não? Ou eu estou aqui forçando um pouco a barra. A administração estaria no direito dela de guardar os seus usuários. Né? Teria que ver só onde ela faria isso na prática. Ela teria que disponibilizar mais funcionários para fazer todo um controle. Já estou vendo até alguém reclamando. Então, pede a carteira de vacinação dos humanos também, que não se vacinaram contra a Covid, né? É um ponto também que você pode, vai estar sujeito, o chão vai estar sujeito a isso. Que não seria maluquice não, hein? O volume de gente que morreu por aí, né? A Covid nos ensinou muita coisa. Para alguns, tem gente que não aprende de nenhuma maneira, né? Mas outra coisa, seguindo ainda no bem-estar físico, psíquico e social. Você já foi chamada para defender um dos casais, um dos membros que separou e quer ficar com o animal, e o outro diz que ele que mais que cuida. Estou eu aqui pensando, mas foi eu que paguei. Já rolou esse tipo de situação na sua atividade de advogada animalista? Não, eu não, mas eu já vi casos e vem crescendo também a questão da guarda compartilhada de animais. Isso vem crescendo no judiciário também. Vem, né? Vem crescendo. Aos poucos, né? Tudo é muito aos poucos, né? Tudo que envolve mais, a gente tem que ir vindo aos poucos, as pessoas vão abrindo a mente, vão esclarecendo, vão vendo a necessidade de ter mudança. De cuidar do título do programa, com responsabilidade, né? Porque ficou eu pensando, uma pessoa que trabalha muito, isso e aquilo, em determinado momento, fica agarrado a um gato, a um cachorro, tem que seja 1 minuto, 2 minutos, 3, sabe, dá aquele descarrego de paz, e aí separa do seu cônjuge. E o outro fica com o animal e ele não tem mais. Seria fácil falar, não, adota outro, pô. Mas, de repente, já se apegou àquilo como um filho, né? Eu vejo muita gente como um filho, né? Mas vem, os animais vêm fazendo parte da família. A gente está agora hoje em família multiespécie. Na sua família de animais humanos. Família multiespécie. Tem os animais não humanos também fazem parte da família. Tem humanos burros também, que seria uma outra espécie. Mas aí não é programa. Não, né? Mas isso é bacana, né? Como é que a gente aprende. O que mais que rola nessa adoção? Agora, em termos práticos, estamos chegando já ao final, termos práticos para ir adotar ou para comprar, o que quer que seja. Quais são os critérios mínimos? Você já falou que tem que ter um ambiente, né?
Mas, e a exigência de medicação, de carteira, Não, de castração ou não? Isso, os animais, como eles já vão castrados, a gente não Na sabe. adoção séria. Na adoção séria. Na compra não, né? Não sei, depende tem criadores que já vendem seus filhotes. Não, eu já comprei cachorro e não foi nada de doado, não foi nada de castrado, não. Mas aí é A criador. gente estimula a castração, que é importante, né? A pessoa, quando compra ou adota o animal para a companhia, ele tem que pensar se ele vai realmente querer reproduzir esse animal. Se ele não vai reproduzir, eu acho que tem que deixar, não é o ideal, né? Você castrar o quanto antes. Você traz vários benefícios, né? Tanto de saúde do animal como comportamental. Então, castrar para evitar problemas futuros, melhorar a condição desse animal, o animal eles ficam mais tranquilos pós-castração, se adaptam melhor, você não tem aquele problema de marcação de território, que incomoda muitos tutores, a questão de urinar no ambiente, marcando E território. tem que ir ensinando, né? Tem que ir treinando. Ensinando. E a castração diminui, principalmente nos felinos machos, no hábito dele. Você não tem como ensinar, ele vai marcar território, então isso reduz o sucesso. O que é marcar território? Ele sai urinando os pontos para mostrar que aquele território é dele. Ah, tá. Então ele urina em Vejo vários isso pontos. muito em cachorro. Também, mas gato é pior que urina em tudo. Então o ideal é castrar o quanto antes. E o castrado não marca território? Ou Não. menos? Não marca território. Ele está marcando, ele vai dizer que ele é o macho que Para tá sentir o mais cheiro. frente. Ele é o macho do território. Então, se você castrando, você tira tudo isso. Já diminui o problema para você, né? Evita problema de fuga, porque às vezes os machos querem fugir para cruzar. Ah, Você castrando, você evita muito a questão disso. para perpetuar a espécie, é natural, né? E a alimentação? Essa coisa de dar resto de comida ou da só ração, como é que ele sobrevive com isso? Posso combinar? Então, o problema do resto de comida a gente não aconselha, porque a alimentação nossa tem muito tempero, é diferente. Tem alguns temperos que não pode para o animal, alguns alimentos que não pode. Hoje em dia vem crescendo a alimentação natural para os cães, mas são empresas focadas com nutrólogos, veterinários que fazem formulação, tem tudo específico para cada animal. Então tem animais que estão recorrendo, todos estão recorrendo a essa alimentação natural por questões de pedras, de pele, problemas intestinais que acabam indo para a alimentação natural e não tendo ração. Mas a gente sempre indica a ração, tanto a seca quanto a úmida, para os animais. A úmida são os sachêzinhos. E essa coisa de alimentar uma vez só por dia, como é que é? É isso mesmo ou é diferente? É como uma, 2 vezes ou 3 vezes? Qual é o ideal? Então, o cão você pode alimentar uma vez ou fracionar aquele volume 2 vezes ao dia. Que horário? Um horário sempre na manhã e à tarde. E o felino é diferente. O felino tem que ter o alimento ali disponível para ele direto. Direto? Porque toda hora ele vai lá e come um pouquinho. O hábito dele é diferente do cão. Então você tem que deixar a água à vontade e aí. Uma coisa que eu queria te perguntar, pensando no bem-estar físico, psíquico e social, também pelo animal. Tem alguma indicação de que o animal não está bem? Ele pode passar para o dono, para a família, para quem visita? Tem alguma situação que ele tem alguma atitude que ele não está bem, para que o dono perceba, para que alguém perceba? Existe isso? Tem que ser. Os tutores eles costumam observar bem que eles já estão acostumados com o seu animal. Então, assim, um dos sinais que eles demonstram que realmente não comem, eles param de comer. Para de comer. Não comem. Então, você já tem que ficar atento. Se o animal não está comendo, alguma coisa está acontecendo.
eles ficam mais inquietos, está mais quieto do que o normal, mais frustrado, não está brincando. Ah, não fez festa quando eu cheguei, sempre faz, tem alguma coisa de errado. O felino, quando ele não está bem, procura se esconder muito. Então, o meu gato não está se escondendo, não está querendo ficar perto de mim, não está comendo. Então, ele fica atento que tem alguma alteração, levar no médico não muda nada. Perfeito. E existe alguma ação dos humanos por um animal mais tóxica, assim? Tipo, mano, eu vou te dizer uma ação que o humano não deve fazer. Isso é o animal, via de regra, sente uma ou duas ações, assim, e uma ou duas ações que mais o animal gosta, que ele se sente bem. Existe isso? Ou vai depender de cada animal, de cada caso? Mas aí fico eu imaginando bater no animal para ensinar. Será que... Como é que... O que você deve me dizer sobre isso? A questão de bater, né, é complicado, porque a mão, né, do humano acaba pesada, pode pegar numa região mais sensível do animal, mais delicada, e você fazer algum problema físico nesse animal. Além do psicológico, né, porque o problema é que o humano, isso vem já de muito tempo, ele se impor sobre o animal, né, o homem tem isso, o animal é o estácio. É uma mercadoria dele. Isso, tem que estar submisso a ele. E não é isso, é uma vida, é um ser sensível. É um compartilhamento, né? É um ser que tem medo, que sente. Tudo que a gente sente, ele sente. Isso é comprovado cientificamente, não sou eu que estudo. Então, esse animal, ele tem temor, ele tem medo, ele fica triste. Então, a questão não só física, tem a questão psicológica desse animal também. Manter ele preso também no local restrito, isso também é um grave problema para mim. Eu acho que isso para ele, tanto físico como também psíquico, para ele ficar preso, né, não é legal. E das coisas assim, que eu acho que é importante que o tutor que traz mais bem-estar, realmente é dar o amor que tem para o animal, né, de todas as maneiras, de manter ele realmente como membro da sua família, uma família muito espécie, uma família, de fazer parte do seu dia a dia, de ter todo um carinho com ele, de ter uma relação mesmo de familiar, né? Eu vejo muita gente falando, eu tenho 3 filhos, 2 humanos e 1 não humano. Então ele faz parte da família. Isso eu acho que é o mais importante, trazer esses animais para a sua família. Beleza, estamos chegando aqui no final com o Mauro Romero. Foi um papo muito bacana, aprendi horrores. Espero melhorar minha relação com todos os animais, gosto, me sinto muito bem. E nós vamos parar agora. Para quem ainda queira fazer uma pergunta, por favor, mande pelo WhatsApp 979183610 ou e-mail para a rádio todapalavra@gmail.com, e a gente para aqui no nosso Nuco Mauro Romero e dentro de instantes nós voltamos para fazer o fechamento com alguma dica que a Fernanda vai dizer sobre a situação de Niterói para as outras ou para outras cidades, porque afinal de contas no YouTube, né? Na internet, estamos para o mundo estar nos assistindo. Fernanda, mais uma vez agradeço a sua participação. A gente vai fazer o intervalo e logo a gente volta para fechar o nosso programa. Doutor Mauro responde e dá dicas importantes para a nossa saúde. Voltamos aqui para a gente fechar a nossa saúde. O papo foi muito bacana, com Mauro Romero, com Fernanda Campista, médica veterinária, advogada animalista, médica em medicina veterinária. E vocês não acreditam o que rolou aqui no intervalo, que o Camilo, nosso produtor aqui, que eu opero, perdeu o gato para a namorada.
foi para casa da namorada e perdeu o gato dele. Acabou ela e o filho ficando com o gato, quer dizer, uma coisa assim muito bacana. E eu queria, Fernando, que você fechasse, assim, desse uma dica. Claro, seria bom a gente dar uma dica para o universo. Nós estamos em Niterói, nosso foco. O que pode rolar em Niterói, que provavelmente vai ter em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, São Paulo, deve ter o seu órgão correspondente. Fecha para nós com uma dica sobre a situação dos animais em Niterói. Então, a dica que eu dou é que na cidade de Niterói, a Prefeitura de Niterói disponibiliza um aplicativo Niterói Animal, que é o aplicativo que utiliza para fazer agendamento das castrações do centro de castração. Por aplicativo? Chegou assim. Baixa o aplicativo no celular. Isso. Aí quando abrem as vagas, a pessoa vai lá e se inscreve. Inscreve o seu animal para castrar. Gato. Cão, gato, né? Gata e cadela. Tem outros animais assim, não, né? Não, só cães. Cabras, essas coisas não é um volume importante. É, só cães e gatos. E esse aplicativo, a partir de janeiro, ele vai disponibilizar um setor dentro dele, uma parte dentro dele, para adoção. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas em adotar, pelo aplicativo ela vai ter acesso às informações desses animais, fotos dos animais, para escolher um animal para adotar. Então, ela não precisa nem sair de casa para adotar. Ela pode adotar via aplicativo. Isso só vai ter que ir lá. Sim. Ou a prefeitura vai mandar na casa também. Não, ela vai escolher. Bom, não, acho que eu até poderia, não sei. No esses animais que são disponibilizados, eles ficam com os protetores que mantêm esses animais em lar temporário. Então, as pessoas que se disponibilizam a pegar, cuidar, castrar, for para adoção, elas mantêm esse animal em lar temporário e divulgam nas mídias para adoção. E vai ser divulgado através do aplicativo. Já está sendo divulgado a partir de agora, né? Aplicativo Niterói Animal, que, né, vai ter todos esses dados. Além dele fornecer, né, o agendamento para castração para os munícipes, né, de Niterói, vai fornecer também a questão de adoção de animais. A gente estava falando aqui no intervalo, nós estamos aqui no Mercadão do Barreto, e que aqui tem uma loja, fala um pouco dessa loja, do seu João. Isso, é um grande parceiro, o seu João, uma pessoa muito querida, eu ajudo muito ele se disponibiliza a ajudar esses animais que são abandonados, principalmente aqui no Mercadão. Então ele resgata esses animais, ele cuida e ele põe para adoção. Ele trabalha aqui dentro e ele faz esse trabalho voluntário. Voluntário, né? Então, pessoal, é uma situação muito bacana que a humanidade não vive exclusivamente só da humanidade, né? Nós precisamos do convívio harmônico com aves, com esses animais domésticos. No nosso volume maior aqui acaba sendo mais gato e cachorro, né? Esses outros animais. Está conversando antes, eu lembro de equinos, né? De? Equinos. Equinos, Mas o equino é mais fácil, porque como as pessoas tendem a pegar, né? Porque como tem um valor pecuniário, então dificilmente a pessoa abandona o equino. Sempre quando abandona tem outra pessoa que fica com esse animal, que utiliza para trabalho. Então o problema maior mesmo é cão e gato. Quer fechar com alguma outra mensagem? Queria que as pessoas abrissem seu coração para adotar um animal, porque temos milhões de animais errantes, né, no Brasil, e procurar sempre adotar e castrar. Castrar seus animais para não perpetuar esse problema. A castração vai fazer o controle populacional, que vai evitar essas crias indesejadas, não programadas. Então, eu acho que é fundamental a castração, adotar os animais e conscientização. Conscientizar as pessoas, as crianças principalmente. Inclusive, na Prefeitura de Niterói, ela tem um projeto de educação animalista nas escolas municipais. Eu ajudei a fazer a cartilha, que trabalha com essas crianças, que ensinam o bem-estar e a proteção animal. Então, isso é importante. Pessoal, chegamos ao fim.
alguém que viu aí, poxa, o que o Mauro, médico, está falando, botou animal? Animal é bem-estar físico, psíquico e social. Agradeço demais a sua participação, Fernando. Vai aqui mais um abraço para o meu querido professor Roncone, que fez esse meio de campo, e até logo, até o ano que vem, com mais um Nuco Mauro Romero, e botando aí, abrindo o nosso espaço para uma vivência mais harmônica que nós precisamos muito. Não só entre humanos, com a natureza e envolvendo classicamente os nossos animais. Fernanda, amigos da rádio, Hertal, Marcelo, Camilo, esse ano foi realmente maravilhoso. Esperamos que o ano que vem a gente consiga avançar mais e trazendo aqui um bem-estar, mostrando as nossas inquietudes para todos vocês. Um beijo a todos, um final de 2002 muito alegre, feliz, com a família e com saúde. Um beijo até 2023. Você ouviu o programa A Nossa Saúde, uma produção da Rádio Toda Palavra. A apresentação do médico e professor da Universidade Federal Fluminense, Mauro Romero Leal Passos. Produção, Meane Albuquerque. Trabalhos técnicos, Camilo Borges. Direção de jornalismo, Marcos Gomes. Coordenação e direção-geral, Luiz Augusto Hertal. Ouça pela Rádio Toda Palavra, às terças-feiras, sempre ao meio-dia, o programa A Nossa Saúde, com a apresentação do médico e professor da UF, Dr. Mauro Romero Leal Passos. Sintonize pelo dial na FM 98.5 MHz ou pela web em www.radiotodapalavra.com.br. Olá, aqui é Mauro Romero Leal Passos, médico, professor da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Quero convidar você a participar de um novo programa na rede Toda Palavra, A Nossa Saúde. Um programa com informações e entrevistas sobre variados temas sobre saúde. Estaremos ao vivo todas as terças-feiras, do meio-dia às 13 horas. Não perca nossas conversas direcionadas principalmente ao seu bem-estar, ou melhor, ao nosso bem-estar. Não deixe de participar com perguntas e comentários. Quero ver você nos assistindo, hein?